amigos do Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com mais um episódio do Café em Prosa, que é o episódio voltado para o setor de cafés especiais. Mas antes da gente iniciar o nosso episódio de hoje, eu gostaria de lembrar você que está aí nos ouvindo para seguir todas as redes sociais do Notícias Agrícolas, inclusive a rede social do Café em Prosa, @caféemprosa_NA. E para você que está assistindo pelo YouTube, lembrar de fazer a sua inscrição no nosso canal, ativar as notificações, o famoso sininho, para continuar recebendo os nossos conteúdos. Bom, estou aqui hoje mais uma vez com meu amigo e jornalista Erickson Cunha. Olá, pessoal. Hoje, para comemorar, né, para combinar com o nosso episódio, eu estou aqui com a minha máscara especial de cachorrinho. Que hoje a gente está aqui com duas pessoas que vão contar, né, sobre a história de um café que chama Bicho Café. E aí vocês, ao longo do episódio, vão entender, né, o motivo dessa minha máscara de cachorrinho. E a gente está aqui com a Caroline Rodrigues Pereira. Carolina, seja bem-vinda aqui ao Café em Prosa Podcast, ao site Notícias Agrícolas. Oi, gente. Prazer. Muito obrigada pela oportunidade. E vamos falar um pouquinho sobre o nosso café. Estamos aqui também com o Matheus Teodoro Capelato. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado, Erickson. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. E vamos contar a história desse bicho. Carol, vamos lá então. Minha pergunta é para você. E como é a sua primeira entrevista pelo Bicho Café, a gente agradece a honra de vir aqui falar com o Café em Prosa. Eu gostaria de saber como é a sua relação com o mundo da cafeicultura, aonde você busca informações do setor e quais são as influências para posicionar a marca dentro do setor de cafés especiais. Conta um pouquinho para a gente. Bom, essa é a minha primeira entrevista, eu estou um pouquinho nervosa. Espero que dê tudo certo. Fica tranquila, Carol, que a gente pega intimidade muito rápido. Tenta deixar o pessoal bem tranquilo aqui no podcast. Faz parte. Sim. Bom, é muito complexo, né, hoje em dia, a gente buscar informação, uma fonte segura. Eu, antes de ser barista e mestre de torra agora, eu sou bibliotecária, eu trabalho com informação, né? Então, desde 2018 eu estou na área do café especial, eu já fiz alguns cursos na área e encontrar informação sobre café no Brasil é um pouquinho difícil, né? Principalmente sobre técnicas de barismo, de torra. Então, você precisa ser muito ágil na busca de informação. Eu basicamente procuro informação em YouTube, podcast, no site sobre cafeicultura, quando eu quero saber mais sobre a planta em si, ou em sites de fora, quando eu quero buscar mais novidades sobre torra, sobre o que está acontecendo no mercado. Então, eu busco informação em vários lugares diferentes, assim, porque eu acho que quando você busca de mais de uma fonte, você consegue entender um pouco o que várias pessoas diferentes estão falando e acompanhar o movimento do mercado, né? E aí, Matheus, atualmente, né, as pautas aqui do Café em Prosa, em muita parte das pautas a gente acaba conhecendo as marcas, principalmente por causa do Instagram, né, que a gente vai sapeando o Instagram e aí acaba aparecendo os comerciais, né, aquelas publicações patrocinadas e tudo mais, e foi assim que eu conheci, inclusive, aí a Bicho Café. Então eu quero saber como é que é o trabalho de vocês dentro das redes sociais, né? Como é que vocês estão se envolvendo, principalmente nesses momentos agora que a gente não está podendo sair de casa e tal. Como é que vocês têm trabalhado, né, as redes digitais aí da marca? Uhum. Na verdade, a gente não nasceu como uma venda online, né? A gente nasceu como uma cafeteria itinerante que fazia eventos e feiras. Então, com o começo da pandemia e todo o isolamento social, a gente acabou sendo obrigado a pensar em uma solução para continuar vivos como empresa. Então, nesse momento, a gente trouxe mais para frente um plano que a gente tinha de
de torrar café e vender online. E, putz, corremos atrás de tudo super rápido, de como montar a loja online e tudo mais. E até hoje a gente pesquisa, já fizemos alguns cursos de redes sociais, de saber usar todas as ferramentas de patrocínio. E eu tenho também, antes de ser barista, eu sou fotógrafo, né? Eu sou bacharel em fotografia, e isso ajuda bastante na comunicação visual em rede social, né? Isso é uma das coisas mais importantes, na minha opinião. E foi bastante teste das ferramentas diferentes de como investir em divulgação na internet, e até hoje a gente segue aprendendo bastante, na verdade. E aí, Matheus, só para eu entender, você comentou aí que vocês trabalhavam de forma itinerante antes da quarentena. Isso me remete um pouco àquela tendência dos food trucks. Tem alguma coisa a ver com isso, tal, em que as pessoas, né, teve esse boom dos food trucks, mas eu vi poucos food trucks ou empreendimentos itinerantes voltados para bebidas, aí incluindo café. Foi mais ou menos isso que vocês surfaram um pouco nessa tendência de food trucks? E além disso, Matheus, quando é que nasceu o Café Bicho? Só para a gente saber a linha do tempo de vocês. A gente fez nosso primeiro evento no modelo de cafeteria itinerante, foi no comecinho de janeiro. Dia 31 de janeiro. Dia 31 de janeiro, na verdade, de 2020. Então, a gente teve pouco tempo, na verdade, antes da pandemia atingir o Brasil, né? A pandemia já existia, mas ela não tinha atingido o Brasil de uma forma forte. E essa questão do food truck, a gente não chegou a surfar numa onda de food truck porque a gente nunca montou um modelo que aceitasse a gente estar na rua, por exemplo, como um food truck permite. Então, era assim, por exemplo, feira de comida orgânica, feira de artesanato, a gente poderia ter nosso espaço ali para servir café para o pessoal. Evento corporativo, a gente já fez alguns. Ou então, às vezes, alguém disponibilizava um espaço legal e a gente, alugava pelo dia o espaço e fazia café ali para convidados durante esse dia, como um pequeno evento. E aí eu consegui encontrar em alguns momentos, né, aproveitando essa pauta aí, algumas sinergias, né, entre os locais fixos. Apesar da experiência de vocês ter sido relativamente curta, né, nesse empreendedorismo itinerante, mas quais foram as sinergias que vocês acabaram encontrando? Vamos dar como exemplo, né? Aqui em Campinas eu vejo lugares que faziam hambúrguer, mas não vendiam cerveja. Aí vinha um pessoal itinerante que fazia esse trabalho de servir a cerveja, sabe? Essas sinergias entre os empreendedores. Vocês conseguiram, né? Vocês tiveram um tempo hábil para encontrar algumas sinergias nesse momento itinerante que talvez seja válido para quando a gente poder voltar aí ao nosso novo normal, que a gente espera tanto? Olha, como evento, a gente não conseguiu encontrar tanto, por exemplo, uma marca que pudesse casar com café enquanto a gente fazia os eventos. Mas, por exemplo, hoje em dia a gente tem muitos clientes que são padarias de fermentação natural, que os produtos casam super bem, né? A gente tem uma amiga que produz pães de mel, que também vende junto com os nossos cafés. Então, durante os eventos, como a gente fez pouquíssimos eventos, a gente não conseguiu encontrar, por enquanto, né? Porque quem sabe quando todo mundo estiver vacinado, estiver tranquilo para a gente poder voltar a se reunir, a gente não consiga encontrar, né, algum parceiro para unir os produtos, porque, enfim, café casa super bem com várias coisas, né? Então, dá muito bem para fazer esse tipo de parceria. E a Bicho nasceu em janeiro, Erickson, mas eles já têm um mascote por lá, que é o Vira-Lata Caramelo. E eu vou retomar uma história aqui com você, Erickson. Quem lembra quando a nota de R$200 foi anunciada, que aconteceu aquele movimento forte nas redes sociais, foi tomada, o Twitter, Instagram, foi tomado para todo mundo pedindo que o bichinho lá da nota fosse o Vira-Lata Caramelo, que é a cara do Brasil, né?
virou assim, e no fim a nota acabou virando o Lobo-Guará, também é a cara do Brasil, mas todo mundo queria o vira-lata. Não adianta, era unânime, todo mundo queria o vira-lata. Mas enfim, Carol, o vira-lata tá nos nossos corações, a gente tem esse amor por esse doguinho que a gente encontra em qualquer esquina do país. E acabou sendo adotado como mascote da Bicho. Eu queria que você contasse um pouquinho essa relação pra gente. Bom, acho que um pouco antes da história do vira-lata, eu preciso contar que o bicho, o nome bicho não tem exatamente a ver com bicho de animal. É uma gíria que o Matheus fala muito. Ele é muito conhecido entre os nossos amigos como bicho, porque ele fala muito pô bicho. Então, foi assim que surgiu o nome da empresa. E nesse meio tempo, quando a gente estava pensando em como estruturar o nosso negócio, porque além de cafeteria itinerante, a gente surgiu também como fabricante de cold brew, que é uma bebida que é um café extraído a frio. E é um processo um pouco diferente do café coado tradicional. Então, a gente pensou que um bom mascote para o nosso cold brew, que é aquela bebida que todo brasileiro gosta, doce, encorpada, que todo mundo conhece, seria o vira-lata caramelo. E há um pouco mais de um ano, apareceu uma vira-lata caramelo na minha rua e meu irmão adotou essa cachorrinha. Então, a vira-lata caramelo do nosso café existe de verdade. É a minha cachorrinha, que ela é uma vira-lata que a gente adotou e hoje em dia ela é a nossa musa inspiradora para todas as coisas. Inclusive no WhatsApp de vocês, é ela que tá de fotinho de atendente. Sim! Ela é a central de atendimento ao consumidor. É a Simone, é o nome da Simone. E isso explica, né, quem tá vendo aqui no vídeo, essa minha máscara. Não é bem o cachorrinho caramelo da minha máscara, tal. Eu sabia que você ia encontrar uma utilidade para essa máscara, viu, Erickson? Porque a primeira vez que ele apareceu com essa máscara, eu falei, onde é que você vai? Viu? Deu certo. O pessoal fala, mas essa máscara aí é de cachorrinho. Eu falo, mas meus filhos, quando eu saio de casa, ou quando eu chego em casa com essa máscara, eles já chegam dando risada. A gente também, né? Tem uma explicação, né, para eu estar com essa mascarinha de cachorrinho. Bom, vamos voltar aqui para nossa conversa. Que eu fiz algumas relações, né? Eu tive, né, alguns vira-latas na minha vida. E o que a gente vê nessa quarentena, né, aquela situação bem triste, bem desagradável, que é devido a diversos fatores psicológicos, econômicos, financeiros, enfim. Algumas pessoas acabaram abandonando aí seus animais, aproveitando que a gente está nessa pauta, né, de falar de animais, de vira-latas e tal, já deixar essa mensagem, né, para as pessoas, não abandonem seus animais, né, pessoal? Os animaizinhos, eles são nossos companheiros, eles são importantes nesse momento, para a gente passar essas dificuldades que a gente está tendo aí e tudo mais. E apesar da Bicho não estar relacionado com, né, agora tá, né? Agora a gente relacionou. Sim, agora não dá mais para separar o bicho de um cachorrinho. É o vira-lata caramelo, não tem como. Aonde que eu quero chegar, né, Carol e Matheus, né? Como que as pessoas receberam, né, a adoção desse mascote? E vocês acham que de alguma forma, mesmo que de uma forma indireta, vocês adotarem um vira-lata caramelo, ou uma vira-lata caramelo no caso, você acha que de alguma forma isso pode influenciar as pessoas a ter esse tipo de consciência com os animais, de carinho com os animais? Alguma coisa além do café? Eu acredito que sim, porque as pessoas veem que como, por exemplo, como eu valorizo a minha cachorra, né? Porque tanto é que ela é a musa inspiradora da nossa empresa, ela é o nosso café principal, que é o nosso café de entrada, ela é o nome do nosso cold brew, que é vira-lata caramelo também. E ela sempre aparece na nossa página em algum momento.
Então, eu acho que as pessoas seguem um exemplo, assim. A gente recebe muita foto de quando um cliente recebe os nossos pacotes de café, ele tira com a foto do pacotinho junto com o animalzinho dele para mostrar que ele também tem um bichinho que é importante na vida dele. Então, eu acho que as pessoas... e a gente consegue passar um pouco do nosso carinho, assim, com os nossos animais para os clientes. E isso volta também. Mas eu acho que sim, eu acho que reflete, né, de volta. E, Carol, além do vira-lata, que tem, do café que leva o nome do vira-lata, caramelo, quais são os outros cafés que vocês trabalham? E como que você chegou até ele? Bom, a gente tem atualmente 6 cafés diferentes. A gente foi até 2 produtores diferentes no final do ano passado para provar os lotes e escolher. Então, a gente trabalha basicamente com 2 produtores da Mantiqueira de Minas e a gente foi até a fazenda para conhecer como é toda a estrutura do lugar, como eles cuidam do café. A gente foi ver toda a instalação, a gente foi conhecer a cooperativa da cidade para ver onde que o café é beneficiado, o maquinário pelo qual ele passa. Então, a gente escolheu os lotes que a gente vai trabalhar durante todo esse ano, direto com o produtor. Enfim, a gente tem a gente basicamente lida com memes nos nomes dos nossos cafés. Então, a gente tem os nomes meio diferentes, mas são todos memes famosos da internet. Como, por exemplo, a gente tem um café do Espírito Santo, que é do produtor Elzo Sartori, que é um produtor bem famoso. Ele tem mais de 91 pontos, esse café, então é um café diferentão, que a gente tem, super complexo. E ele se chama o bichão mesmo. Porque esse café, realmente, ele é muito diferente. Ele é fora da série, tem notas florais, frutadas, super complexo. E é particularmente o melhor café que eu tomei no ano passado, então eu fico muito feliz com ele. Aí a gente tem o vira-lata caramelo, que é o nosso café básico de entrada, que ele é um grão do Cerrado Mineiro, do produtor Mário Massal. A gente tem o tortinha de morango agora. O tortinha de morango e o choque da uva são os 2 produzidos pelo Sérgio Meirelles. Uhum. Um da fazenda dele localizada na Chapada de Minas e o outro na Mantiqueira. A gente tem o framboesa sour, que a gente vai lançar, que é novidade. Ele é produzido pelo Augusto Borges, da Capadócia, na Mantiqueira. E a gente tem o Noir, que é o vira-lata caramelo com torre escura, pra gente... que a gente decidiu que a gente precisava se adaptar um pouco melhor ao mercado de entrada para o café especial. Então, a gente fez uma torra diferente, que agradasse mais o público que está iniciando. E, no momento, são esses os nossos cafés. A gente tem perfis bem diferentes. E tem o Cold Brew também, né? Que é o vira-lata caramelo extraído a frio, já engarrafado e pasteurizado para tomar. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Sim. E tem novidades vindo também. O Cold Brew a gente vai dar uma resgatada nele daqui a pouquinho. Mas uma coisa que eu posso estar enganado, tá, pessoal? E aí, se alguém estiver ouvindo e de repente perceber que eu me enganei aqui, eu já peço desculpas. Mas acho que já faz um certo tempinho que a gente não fala com uma pessoa que produz café, que produz uma bebida de café acima de 90 pontos aqui no podcast. Se algum produtor, alguma outra cafeteria estiver ouvindo e eu estiver enganado, então eu peço desculpas, mas é difícil achar esses cafés 90 pontos. É assim, muito trabalhoso para chegar até, né? Gente, é muito difícil achar um café de mais de 90 pontos. Sim. Esse café tem 91,7, se eu não me engano. Ele é um café fora da curva. É maravilhoso. Agora eu vou direcionar a pergunta para o Matheus, que ele está um pouquinho quietinho ali. Matheus, uma coisa que eu percebi, né, um outro cuidado que eu percebi vendo o produto de vocês, há um cuidado com as embalagens. Eu achei um cuidado muito interessante, né, uma embalagem bem bonitinha mesmo. Como é que vocês trabalham os designs, essas questões de branding, packaging, né? Como é que vocês têm trabalhado
a parte visual da marca de vocês? Bem, a gente sempre buscou uma coisa mais clean mesmo e sempre bem humorada, né? Haja visto os nomes dos nossos cafés e da empresa como um todo. O nosso logo surgiu por uma ideia da Carol, na verdade, aquele formatinho como se fossem 2 telhados, assim. E a gente tem uma designer incrível do nosso lado, que é a Cris, ela nos ajuda muito. Então, a gente passa as coisas que a gente tem de ideia, como ser as coisas mais cleans, aí no nosso pacote tem as folhinhas do café, e a Cris, com toda a habilidade dela e toda a capacidade de produzir arte que ela tem, ela ajuda bastante a gente a fazer as embalagens. A gente presta bastante atenção em manter sempre uma cor, que é o azul, que é a nossa cor principal, e esse cuidado com a cor é super importante também. E o formato do pacotinho, a gente já passou por 2 formatos. Um que era um pouquinho mais comum, que é aquele pacotinho que para em pezinho, assim. É o stand-up pouch. E aí, depois eu achei que seria mais bonito ele quadradinho, do jeito que é. Então a gente buscou um pacote que a gente conseguisse fazer uma dobradura e fechar ele do jeito que ele fique quadradinho, mais compacto, assim. E a gente fez a mudança da embalagem também quando surgiu a necessidade de somente enviar, né, os pacotes. A gente começou a perceber que para a montagem das caixas era melhor se a embalagem fosse quadrada, para poder encaixar melhor, ocupar menos espaço, fazer um envio mais eficiente do nosso café, sem estragar a embalagem, porque a gente percebeu que a embalagem chegava muito amassada no cliente, se a entrega era muito longe. Então, além de pensar numa embalagem diferente, a gente quis algo que resolvesse o nosso problema também do envio, né, dos pacotes. E eu quero resgatar um pouquinho agora a história dos cafés gelados, que eu queria entender como é que vocês sentiram a necessidade de ter um café desse tipo e qual que é o mercado, como é o mercado para esse consumidor. Carol, Matheus, quem quer responder essa? Eu respondo. Cold brew com Matheus. Bom, isso começou, na verdade, no final de 2019, que eu estava saindo da cafeteria que a gente trabalhava, e eu decidi levar o Cold Brew e os testes do Cold Brew como um projeto de férias, digamos assim. Eu estava terminando a faculdade também, então era um período de férias propriamente dito para mim. E aí eu metodicamente fiz testes todos os dias, com todas as anotações necessárias para chegar numa receita que eu gostasse de Cold Brew. E aí, em algum momento, a Carol teve a ideia que talvez fosse interessante eu vender isso, porque falta um Cold Brew bom no mercado. Tem alguns, mas eles não aparecem tanto. Tipo, a gente achou que era uma demanda reprimida do mercado. E o Cold Brew vem como uma tendência forte há alguns anos já ao redor do mundo, e eu acredito que no Brasil essa tendência demorou um pouco a chegar, mas ela chegou e ainda vai ser mais forte daqui para frente. Porque um país quente e tropical como o Brasil faz todo sentido as pessoas aceitarem o café gelado. Então foi aí que a gente teve a ideia. E o nome do bicho surgiu aí também, porque como eu falava muito bicho, em alguma conversa a Carol falou com um piadinha assim, você devia fazer um cold que chamasse Cold Bicho. E aí a gente decidiu fazer mesmo. E tá dando tudo certo até agora. Matheus, ainda sobre o Cold Brew, eu vi um documentário, não sei se foi um documentário, uma reportagem, recentemente sobre uma jornalista que foi para o Japão experimentar café e tal, e ela notou que o normal lá no Japão, eles são meio ao contrário mesmo, né? Eles servem saquê quente e o café frio, né? Enfim, questões culturais, né? Essa questão que você comentou aí de que em alguns outros lugares do mundo o café frio ele é mais comum e aqui no Brasil o café quente é a nossa tradição. Eu, pessoalmente, eu já experimentei o café gelado, eu gosto bastante do café gelado, mas acho que ainda um pouquinho o café quente chama
Dá um quentinho no coração. Chama um pouquinho mais atenção. Eu já gosto de café gelado. Eles brincam comigo aqui na redação. Você não vai tomar esse café? Eu falo, não, tô esperando esfriar. Daqui a pouco eu tomo. Enfim, como é que vocês estão trabalhando essa questão cultural, essa questão do gosto mesmo? Vocês acabaram optando por alguma coisa, né? A Carol deu uma deixa aí, talvez um pouquinho mais doce, para dar uma facilitada. Como é que vocês estão posicionando aí o café gelado? Então, exatamente isso que você disse. De início, a gente está buscando trabalhar o mais próximo possível do cafezinho do dia a dia do brasileiro, né? Do café que é a cara do Brasil, que é esse café mais encorpado, um pouquinho mais concentrado, com uma doçura mais alta, com pouca acidez. Porém, tudo isso dentro do pacote do gelado, né? Que é difícil mesmo para as pessoas entenderem. E esse é o grande desafio de todo mundo que trabalha com cold brew no Brasil, porque a maioria das pessoas do Brasil torce o nariz quando se fala de café gelado, principalmente quando se fala fora da esfera do café especial. E a gente fala bastante para fora da esfera do café especial. Sim, e é porque quando você fala em café gelado, a primeira memória que vem na pessoa é aquele café que foi feito de manhã e tá na garrafa térmica e esfriou, sabe? Aquele café que ele já tá oxidado, ele não tá legal. E aí, como a gente atinge muita gente fora da bolha do café especial, a gente tem que mostrar que é um cuidado diferente, a gente usa um grão diferente, é uma extração completamente diferente do coado normal. O café ele não passa por água quente durante a extração na nossa receita e ele fica em infusão por mais de 20 horas. Então, ele é uma bebida completamente diferente. Então, o nosso dilema é realmente desassociar a memória que a pessoa tem de o que é café gelado para o que é o cold brew em si, que é uma coisa completamente diferente daquele café que tá esquecido, sabe, na cozinha, e aí a pessoa vai tomar e ele tá frio. É completamente outra coisa, assim. Legal. Matheus, muito obrigada pela sua participação. Carol, obrigada. Eu deixo o convite aqui aberto. Você falou no começo do nosso podcast que você está sempre buscando informações sobre o mercado, produção. Deixo o convite aqui aberto para você acompanhar o meu trabalho especificamente. Eu estou no dia a dia aqui no Notícias Agrícolas. A gente se desdobra aqui para tentar levar para quem lê nossos conteúdos, quem assiste nossos vídeos, trazer o que está acontecendo do campo para vocês. Obrigada pela sua participação, Carol. Obrigada, gente. Muito obrigada pela conversa. Obrigado pelo convite, gente. Foi muito bom. E obrigada, Erickson. A gente fica por aqui e até a próxima, até o próximo episódio do Café em Prosa. Obrigado, Virgínia. Obrigado, pessoal. Viu, Carol? Nem doeu. Nem foi tão traumático assim. Dá tudo certo. Espero que tenha gostado. Bom, pessoal, lembrando também que estamos em todas as redes sociais, então siga os nossos perfis no Instagram, no Twitter, no Facebook. Você que assistiu aqui pelo YouTube, então aquele lembrete sempre válido de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. Isso é importante para que cada vez mais pessoas recebam nossos conteúdos. A gente vai ficando por aqui então. Até semana que vem. Um abraço.